Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA. Gabriel Martins aqui para o nosso primeiro episódio nessa semana sobre NBA. São 2 episódios por semana, pelo menos até o início dos playoffs. Quando começarem os playoffs, deve ter uma periodicidade maior de episódios aqui no podcast. Programa de hoje temos 2 grandes tópicos para discutir. Primeiro, o time mais quente da NBA nesse momento, que é o Houston Rockets, né? Que parecia caminhando para um novo momento, mas agora já tá dando luz alta atrás do Golden State Warriors e nesse momento acho que é o favorito até para ultrapassar o Golden State Warriors e conseguir uma vaga no play-in. E na segunda parte do programa falaremos sobre draft da NBA. Para quem não sabe, o draft da NBA é em julho, né? É julho, né, Gui? Normalmente 18, 21, alguma coisa assim. Mas é 20. logo... Eu aposto que vai ser dia 20. Normalmente é uma quinta-feira, né? Logo depois da temporada, né? A gente na NFL tem um espaçamento grande entre o fim da temporada regular e o fim da temporada e o draft. Na NBA é logo depois, então a gente vai falar sobre principais prospectos, aproveitando que você já escutou o Guilherme Taniguchi do podcast Splash Brothers. Ele e o Leonardo Paglioni fizeram um mock draft lá no podcast Splash Brothers, né? Na mock draft, pra quem não sabe, é a simulação do draft da primeira rodada, né, Gui? As 14 primeiras escolhas ali só de loteria. De loteria, que é o quente do draft mesmo. Então, como eu vi que eles falaram sobre isso, eu sei que o Gui é um cara que se interessa muito sobre draft, e ele coloca muita coisa sobre draft lá no grupo que tem eu, ele e o Leonardo Paglioni. Quis trazer ele aqui pro programa para falar sobre os principais jogadores, mas já recomendo o podcast Splash Brothers para vocês irem escutar lá o mock draft. Vamos começar falando sobre o Houston Rockets. Antes de lembrar, pessoal, deixa 5 estrelas lá no Spotify. Se inscreve no canal se você estiver no YouTube, deixa like, comentário, aquela coisa toda. Se inscreve no aplicativo que você usa para escutar podcast. Segue também o podcast Splash Brothers, podcast co-irmão do podcast Cara dos Esportes. Gui, boa noite, seja bem-vindo ao programa. O seu nível de satisfação, você como torcedor do San Antonio Spurs, falar sobre um rival, Houston Rockets, numa escala de 0. Eu vim até hoje com torcida aqui pra participar do podcast. Pra quem tá assistindo viu, quem tá escutando tá com uma jersey do Golden State Warriors, mas mesmo você, torcedor do San Antonio Spurs, tem que admitir, é o time mais quente na NBA hoje, né? É o time mais quente e a gente vai explorar um pouquinho do porquê desse time ter esquentado tanto. Mas é um time, apesar da rivalidade, e a rivalidade maior de San Antonio ali regional é com o Rockets, pelo menos pra mim, apesar do Nowitzki e tudo mais, sempre nutre um carinho pelo alemão. É um time divertido, né? É um time que tem peças interessantes, é um time legal de acompanhar, principalmente o Şengün. Sofro demais por aquela escolha dos Spurs pelo primo, que tinha um Şengün na tela, mas é um time muito divertido de acompanhar, gosto bastante de ver o Şengün liderando esse ataque e a dinâmica defensiva que eles construíram. Então, apesar da rivalidade, fico feliz pelo crescimento da franquia aqui no mês de março, principalmente. Você falou Dirk Nowitzki, acho que você falou Rockets ao invés de Mavericks, né? Não, é o Mavis. É o Mavis. Apesar da rivalidade maior ali com o Mavis. Os 3 times do estado do Texas, né? Então tem a rivalidade local. Realmente é uma série de vitórias do Houston Rockets que pegou todo mundo de surpresa, né? O time ganhou 10 dos últimos 11 jogos. Tem o 2º melhor rating ofensivo no mês de março. O 6º melhor rating defensivo no mês de março também. Como eu falei, 10 vitórias dos últimos 11 jogos. E o mais bizarro é que eles venceram 6 jogos seguidos sem o Şengün, que vinha sendo o melhor jogador da equipe até por uma boa margem e já vinha ganhando a alcunha de Baby Jokic, um estilo parecido realmente do Jokic, né? E ele se machuca, a equipe já estava nessa série de vitórias, e a equipe vence 6 jogos consecutivos desde que ele se machucou e tá fora da temporada regular. Se a equipe for aos playoffs, talvez tenha uma chance de
ele voltar pra pós-temporada. Mas, Gui, por que o Houston Rockets entrou numa sequência tão boa sem o seu melhor jogador? Essa é a parte engraçada do fato, né? E muito se deve a gente ter visto também nessa janela o Jalen Green crescendo demais. E o time, eu lembro que eu falava disso na época do Jokic e do Denver Nuggets, acho que o paralelo aqui vale pro Rockets. É bom você ter um jogador dominante como o Jokic e o Sengun aqui num paralelo um pouco menor, mas não vai ser o cara que vai esquentar esse ataque. É o cara que vai criar jogadas, que vai fazer o ataque rodar, numa dinâmica ali do pivô liderando, é sempre interessante. Mas o ataque ganha um outro patamar quando ao lado desse grande jogador, e até mesmo na ausência dele, tem um cara que vai liderar as ações, vai conseguir pontuar, vai conseguir chutar, vai bater para dentro, finalizar. O Jalen Green tem chutado aqui num altíssimo volume de bolas de 3, mais de 9 tentativas, com mais de 40% de aproveitamento, e ele tem pontuado de todos os jeitos. É bom demais ver nesse sentido, e também até reflexão, porque a gente às vezes fica esperando um jogador estourar quando vem do draft, e o Jalen Green era isso quando a gente projetava o melhor dos cenários dele. Demorou quase 3 anos para acontecer, né? Mas o nível do Jalen Green aqui nessa janela de março, o que ele tem jogado seria nível All-Star, seria nível até algumas discussões posteriores. Vamos ver o quanto se mantém, mas o nível de basquete, principalmente do armador aqui, terceiranista, tem sido o principal fator para esse crescimento da equipe do Rockets. Não só isso, né? Outros jogadores também cresceram nesse sentido. O Amen Thompson passou a ser mais agressivo nesse momento, passou a ter um papel maior nesse time. Outras peças aqui também, mas acho que principalmente o Jalen Green, né? Principalmente o lead aqui dessa primeira parte do podcast, esse tem sido o principal fator para o time conseguir crescer. O sonho, acho, do Houston Rockets é que o Jalen Green vire o Jamal Murray do Sengun Jokic, né? E eu acho que você citou ele como armador, mas acho que o grande ponto é que ele não vem sendo o armador, né? Ele vem sendo... jogando na 2 ali, né? Porque o Rockets... Eu falo isso porque o Rockets tentou ter ele como armador, né, em alguns momentos dos 2 primeiros anos, e claramente não é a dele, né? Ele é um finalizador de jogadas, e como você falou, 41,7% de 3, arremessando um volume altíssimo, né? Que ele tá sendo ultra eficiente como pontuador, né? E, assim, a longo prazo, esse time do Houston Rockets não vai ser melhor sem o Sengun. Pra mim, ele ainda é o melhor jogador do time. Mas a equipe encontrou algo. Mas eu acho que é algo que encontraria, porque se você pensar em termos de linha do tempo, Gui, não é tão mais tarde do que foi quando aquele time do Boston Celtics do Ime encaixou, né? A gente lembra, o Celtics virou o ano ali, brigando com unhas e dentes pra ir pro play-in e tal, e na virada do ano começou a jogar muito bem, encaixou o estilo de jogo do Ime Udoka. Eu acho que tem muito disso. Tem muito também da ausência do Sengun abrir mais espaço pro Jalen Green, que era um espaço que talvez ele... Quer dizer, com certeza ele não teria com o Sengun. E um espaço físico, assim, em termos de atacar a cesta, né? Não tem um pivô de verdade o tempo todo ali. E mais arremessos e tal, e ele... Alguma coisa clicou, né? E eu acho que a longo prazo isso é importante. O Houston Rockets está jogando com um line-up, na maior parte do tempo, um line-up menor, com o Jabari Smith basicamente sendo o pivô, e o Jock Landale vindo do banco muito bem, né? Quando a equipe precisa um pouco mais de tamanho, um contrato que todo mundo achou meio maluco, né? Quando eles contrataram ali, ele vindo do Phoenix Suns, e tá rendendo muito bem ali como esse pivô que dá uma alternativa para a equipe quando enfrenta um pivô maior e tal. Dito isso, Gui, vamos falar as últimas vitórias aqui do Houston Rockets. Utah Jazz, Chicago Bulls, Washington Wizards, aí o Cleveland Cavaliers, Washington Wizards de novo, o seu San Antonio Spurs, Sacramento Kings, que é um time bom, Portland Trail Blazers, que é o Portland Trail Blazers, aí perdeu pro Los Angeles Clippers, ganhou do San Antonio Spurs e ganhou do Phoenix Suns. Então tem algumas vitórias de verdade aqui, tipo o Phoenix Suns, o Cleveland Cavaliers, e
e o Sacramento Kings, mas também não pegou o calendário mais difícil da história do basquete, né? Acho que é um calendário bem acessível. Ainda assim é um desempenho. Se fosse um calendário mais difícil, até acho que o time jogaria bem, mas não teria 10 vitórias em 11 jogos, né? 6 vitórias consecutivas. Então acho que foi um encaixe de fatores ali, o Jalen Green tendo mais oportunidades, um calendário um pouco mais simples, e o fato desse ser normalmente o momento que um time com Ime Udoka encaixa, entende o que é o que ele quer fazer. Eu acho que foi essa soma de fatores que faz o Houston Rockets ser hoje, pra mim, o Golden State Warriors não consegue segurar essa vaga no play-in. Vai ser muito difícil o Houston Rockets não entrar no play-in. O Warriors tem a questão até dos bastidores, né? As situações ali que sempre parece uma evolução em torno do Klay Thompson, em torno de algumas reclamações, em torno dos veteranos e tudo mais. Então esse é um ponto importante. Mas o que você destacou do calendário, vale ressaltar também que é o momento que esse ataque destravou, né? Durante toda a temporada, o ataque do Rockets não foi um ataque top 10 da NBA. Nesse momento, o Jack teve um mês que enfrentou adversários mais fáceis, com defesas problemáticas em alguns aspectos, conseguiu ter esse destaque. É um ponto curioso para avaliar esse caminhar do tempo, porque olhando para frente, aqui no próprio calendário para frente, a gente tem o Blazers, OKC, Jazz e Blazers são os mais acessíveis, Mavericks, Wolves, Warriors num confronto direto, Heat, Mavs, Magic, Jazz, Blazers e Clippers. Tem times aqui olhando para frente que são potenciais adversários. Tem pelo menos aqui uns 6 adversários que hoje estão na frente da tabela, né? Eu acho que esse fator também é importante. Você trouxe a questão do calendário, quando a gente olha para frente também há adversários que vai ser um fator importante para acompanhar se de fato eles deram esse salto ou não. Uhum. Eles têm 35 vitórias e 35 derrotas nesse momento. Uma vitória a menos que o Golden State Warriors, né? Mas como o Gui falou, tem o confronto direto. 4 vitórias atrás do Los Angeles Lakers, e aí já são 6 vitórias pro Dallas Mavericks, e atrás deles o Utah Jazz tem 6 vitórias a menos, né? Então é bem essa disputa, Houston Rockets contra o Golden State Warriors, e é isso mesmo, né? O Golden State Warriors tem problemas internos, como o Gui falou, e a sensação que a seta aponta para baixo, a seta do Houston Rockets é literalmente um foguete, né? O foguete não tem ré, há quem diga. E a presença, assim, tudo bem, foram contratos absurdos, mas você tem um Van Vliet, você tem um Dillon Brooks, você dá uma estabilizada no time, né? A equipe não é só o Jalen Green batendo bola aqui em segundos, ou como era ano passado o Kevin Porter Jr., né? Kevin Porter, né? Misturei com o Michael Porter Jr. do Denver Nuggets. Mas é realmente um time que se encontrou. Mas pra gente encerrar aqui, não é hora de, o que a gente vai conseguir trocar o Şengün na próxima off-season e construir ao redor do Jalen Green, né? Porque a gente tem que lembrar, final da janela de trocas, o Jalen Green estava disponível, né? Não era um cara intocável nem longe disso. E é como as coisas mudam rápido na NBA. Então, nada de, vamos trocar o Şengün, vamos ver o que a gente consegue e tal. Eu acho que a longo prazo, acho que o plano continua sendo, se a gente conseguir recriar parte do que o Jokic e o Jamal Murray fazem, né? Não especificamente, mas em ter um center, um pivô que arma o jogo e um guard mais pontuador, porque são jogadores bem diferentes entre eles, tem que ser, pra mim é onde que o Houston Rockets constrói ao redor. Exatamente, mas nesse sentido, obviamente, acho que é o duo. E essa temporada, independente da play-in ou não, a gente está falando de um time que talvez passou pelo pior processo de reconstrução dos últimos tempos, em termos de demorar, em termos de conseguir ter melhoras, acho que junto com os Pistons, desculpa aí, mas são os 2 times que mais sofreram nesse processo de rebuilding, de alguma forma. Obviamente, acho que quando você traz o Doca, contrata Van Vliet e Dillon Brooks no preço que foi, você espera essa rápida recolocação, mas acho que só de ter identificado aqui os principais nomes, esse processo também de voltar a disputar é importante. Eles criaram uma marca defensiva e o time a temporada inteira esteve ali no top 10 das melhores defesas.
Quando a gente olha ao longo da temporada, o top 10 de defesa não leva a pós-temporada, o top 10 de ataque leva. Acho que só um ou dois times, acho que só um time não estava com uma classificação direta quando a gente olha o top 10 dos ataques ali, 2 times, se eu não me engano. Todos os outros estão nessa condição. Então, mas você criou uma marca importante, você achou os nomes. Mas olhando para a próxima temporada, guys, eu não cogitaria deixar de olhar uma troca pelo Jabari Smith, sondar o mercado da escolha alta que eles vão ter, e outros jovens jogadores aqui que possam ter algum valor. Mas acho que o importante desse ano foi achar, de fato, como você falou, essa dupla que, se o Jalen Green emular isso daqui para a próxima temporada, já em 2025 concorre ao Most Improved Player, que esse salto nesse mês é algo espetacular. E assim, é o time que tá. O Cam Whitmore se machucou, o Tari Eason se machucou, que são peças importantes, né? Então, são caras que, voltando, realmente a tendência é ajudar bastante a equipe. Eu tô levantando aqui os números do Amen Thompson. 12 pontos, 7 rebotes, 2 assistências, uma defesa de alto nível, né? Ele tem sido bastante útil também nesse período aí ao Houston Rockets, enquanto o irmão dele, infelizmente, problema com coágulo de sangue, né? Que é algo que sempre assusta, porque foi o que acabou com a carreira do Chris Bosh, né? O Chris Bosh se aposentou antes do esperado porque ele teve esse problema e ele não joga mais esse ano. Claro, ele é muito jovem, vai se tratar e tal, mas a temporada do irmão gêmeo do Amen Thompson, o Alsa Thompson, do Detroit Pistons, chegou ao fim. Vamos falar sobre draft agora, Gui, lembrando antes que o parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. É importantíssimo que você crie sua conta. Você que aposta, passe a apostar no Bodog, que é um site muito antigo, muito tradicional. Uma das marcas mais famosas aí do mercado mundial de apostas. Crie sua conta. Meu link tá na descrição, tem bônus de boas-vindas e tal. Mas naquele esquema, né? Pra gente se divertir aqui, ninguém tem aspirações a ser apostador profissional. Eu certamente não tenho, porque eu sou péssimo apostando. Mas, Gui... E como jogador de poker? Como jogador de poker eu tô melhorando, apesar das críticas que eu tenho recebido desse que vos fala aqui no podcast. Jogar poker lá no Bodog, tá pra jogar poker lá também. Então... Infelizmente, eu tava planejando um torneio aí com criadores de conteúdo de esportes americanos, cheguei a convidar o Gui, mas infelizmente não foi pra frente, né? Não recebi a luz verde pra organizar, mas fica aí. De repente, pessoalmente, no dia 6 de setembro, não, antes disso, 5 de setembro, que vai ser a semana do Philadelphia Eagles, provavelmente contra o Cleveland Browns, em São Paulo. De repente a gente faz um presencial, Gui, aí na sua casa, inclusive. Por favor, ceda o espaço aí. Vamos seguir agora falando sobre draft. Gui, todo mundo fala, todo mundo tem uma opinião. Você é um cara que eu sei que realmente estuda o draft todo ano. É tudo isso em termos de ruindade, essa classe de 2024? É uma das piores classes do draft da NBA nos últimos anos mesmo? Olha, normalmente quando a gente fala de uma classe, a gente olha muito topo, né? E independente do que o meio ou o miolo dela vai nos dar de talento, o topo é quem define essa classificação da classe. E nesse sentido a gente não tem no topo o cara que vai ser um transformador ofensivo de qualquer ataque. Então esse é o problema dessa classe. Quando a gente vai descendo ali no meio dela, acho que tem nomes interessantes, mas também ali em outros anos a gente já viu nomes melhores. Então o meio dela também é crítico em alguns aspectos. Eu vi uma definição interessante semana passada de um perfil falando que gostaria, se fosse o time dele, selecionar ali no top 10, entre a 10 e a 13, porque há jogadores com muito potencial, mas que não valeria uma escolha tão alta. Então acho que esses são alguns problemas dessa classe, mas de fato há nomes no top 3 ali que hoje, no consolidado dessa posição, não há nenhum jogador que vá transformar a franquia. E quando a gente desce,
até o top 10, normalmente a gente tem aqueles jogadores sólidos, e aí é aqui que a gente vai encontrar alguns potenciais jogadores que possam explodir. Eu estava até brincando no último podcast, eu lembro que o Ricardo Sabolito do Jumper fala bastante isso. Quando a gente olha a classe lá do... Caramba, agora me fugiu o nome dele, daquele pivô, o Anthony Bennett, famoso 2013, né? Bust do Cleveland, completa 10 anos agora. Era uma classe mais ou menos parecida, onde é que a gente não tinha um nome claro ali de primeira escolha, top 3, surgiu um jogador como aquele que ninguém sabe de onde veio e deu no que deu, todo mundo imaginava que ele fosse de fato um bust. Então é um pouco que me preocupa nessa classe. A comparação que eu tenho visto especialistas fazerem mesmo, eu não mergulhei ainda profundamente nos caras ali do final da loteria e tal, mas é a comparação ao draft de 2013 também, que o melhor jogador daquele draft disparado saiu na 15ª escolha, que foi o Giannis Antetokounmpo, né, e você tem o Rudy Gobert saindo na escolha número 27 também, né, foi o draft que também, e na época a gente sabia, né, que não era um grande draft, né? Teve o Otto Porter Jr. sendo a 3ª escolha, um jogador útil, mas é o Otto Porter Jr., né? Corey Zeller, escolha número 4, um dos melhores jogadores desse draft é o Oladipo, né? Que infelizmente teve a carreira encurtada por lesões, teve CJ McCollum também. Eu concordo plenamente com esse ponto que você fez, porque eu acho que tem vários jogadores com potenciais, com características fortes, positivas, que pode ser uma característica de elite, mas falhas grandes no jogo deles, né? E não tem nenhum prospecto... Os prospectos são mais completos, você vê um teto mais baixo, né? De repente, não tem aquele potencial físico, que eu acho que é um caso, por exemplo, de Kentucky, né? Que é o Red Shepard. Isso. Que, pô, ele é um guard e tal. Tô vendo o ranking do Kevin O'Connor, do The Ringer, e tá na 2ª colocação, mas ele é um guard de 1,90 m que, pô, não é um baita atleta, um bom arremessador, um bom defensor também, mas acho que já diz um pouco do que é essa classe, né? Então concordo com esse ponto de repente selecionar no top 10, você vai ter mais ou menos a mesma probabilidade, né, de acertar que a escolha número 2, 3, e você tá mais lá pra baixo, né? Não precisa se preocupar em escolher no topo. Gui, hoje, a gente tá gravando aqui no dia 25 de março. Quem que é o seu prospecto favorito nessa classe do draft da NBA de 2024? E aí cai num segundo problema dessa classe. Que, por exemplo, o meu prospecto favorito que eu analisei até agora seria o Nikola Topic. Acho que ele seria o playmaking capaz de transformar uma franquia. Eu já te falei quem que eu lembro vendo ele, né? Não falei não? Pra mim, acho que não. Killian Hayes. Eu vejo o Killian Hayes na cara dele. Porque, cara, no papel, lendo sobre o Topic, eu acho baita prospecto, armador alto e tal, e enfim. Mas você olha ele jogando, ele é meio robótico, ele não tem muito gingado, eu diria, né? Ele não tem muita malemolência, eu diria, por posição de armador. Ele é meio duro, meio robótico, e eu morro de medo de um cara como esse. Tanto que na Europa ele joga em muitos momentos como shooting guard, né? Não como um armador clássico. Até pela altura, ele é um cara bem alto. Mas ele passou 2 meses lesionado. Então, como é que você vai confiar pelo que você viu? Ele trocou de time no meio da temporada aqui pro Estrela Vermelha e jogou 2 partidas lá e machucou, tá voltando agora. Antes ele tava numa equipe menor e tudo mais. Então, Estrela Vermelha é time do Iago, seria né? um momento. Sim, seria um momento que a gente teria ali a confirmação dele ser uma escolha alta ou não. E aí foi um momento que ele pouco jogou. Então esse é um ponto de preocupação. Muita gente fala do Sarr e é aquele prospecto que ele tem todos os atributos físicos. Tem muita capacidade, é ágil, é rápido. Alex Sarr. Francês. Isso. Mais um francês que está jogando na Nova Zelândia. Ano passado estava no Overtime Elite. Mas ofensivamente ainda tem muitos problemas. Então, é um cara desse que você quer apostar na primeira escolha? É o problema, de fato, dessa classe. Quando a gente olha o top 3 ali, algumas situações, muita gente tem subido o Will Shepard, como você comentou. Também não é um playmaker, não é um cara que vai pontuar, não é um scorer flush, não é um cara que vai resolver partidas de sentido. A gente tem um Rissachet também, mais uma escolha alta, que é um 3D, que tem, quando tem a bola na mão,
ou é um spot-up shooter para chutar no perímetro, ou tem uma questão de slasher ali, mas não é um cara que tem uma habilidade tão fluida em drible, em fugir do tráfego, em fazer um Eurostep ou alguma jogada ali para conseguir escapar nesse momento onde é que o garrafão se fecha. Uhum. Então é a parte problemática. Você vê alguns aspectos positivos em muitos desses jogadores no alto, aí você sempre vai ter senões em relação à maioria deles. Eu quando penso numa classe, quando você perguntou lá no começo, eu penso na do LaMelo. O LaMelo tinha problema, o Wiseman tinha muitos problemas, o Anthony Edwards tinha problemas também no college, mas você via muito mais explosão, muito mais capacidade de criar o jogo. Essa classe, acho que não se compara a desses três, porque aqui nem isso a gente consegue ver, nem que seja em highlights, nem que seja em momentos, nem que seja em situações específicas do jogo. Realmente, eu tô vendo, por exemplo, aqui, acho que na maioria dos rankings, o Alex Sarr, né, o francês lá que tá jogando Nova Zelândia, aparece como o número 1, né, mas é o que você falou, cara, ele é um cara que você vai selecionar, porra, daqui a 3 anos ele vai ser o cara que você vai confiar, né, porque ele é tudo potencial, né, ele é um baita de um projeto, né, pô, a melhor versão dele pode ser ótima, mas a melhor versão dele vai demorar, né, e aí você draftar um cara mais pronto como um Reed Sheppard, que no sonho mais absurdo dele, ele pode ser uma versão piorada do Derek White, talvez, né? Algo do tipo, não é o que você quer ter numa escolha top 3, top 4 do draft da NBA, né? E eu já deixei aqui as minhas ressalvas quanto ao Topic. E o próprio Reed Sheppard, né? Kentucky tem ele, tem o Rob Dillingham, né? Que é outro guard, que ele projeta mais com aquele microwave, né? Aquele cara que vem do banco, vai pontuar e tal. Acho que o Kentucky tinha os dois e caiu na primeira rodada do March Madness, né? Do torneio universitário. E com ambos jogando mal. Exatamente. E com ambos ali no final de jogo. O Reed Sheppard cometeu umas faltas, foi pro banco, não jogou os últimos minutos ali, entrou no finalzinho, cometeu o último turnover na tentativa de Kentucky ficar a um ponto ali do seu adversário. E o Dillingham, se eu não me engano, dos últimos 6 chutes, ele criou 5 tentativas de hero ball e errou quase todas. Então foi bem complicado ali o final de partida de 2 jogadores que é cotado aqui para pelo menos top 6. São 2 caras que não se ajudaram, né, com o desempenho no torneio da NCAA. Um cara que jogou o torneio da NCAA foi o Corey Williams, né, da Universidade de Colorado, né, ele é um ala, né, tem um tamanho protótipo de ala, né, 6'8", deve estar 2 metros e, sei lá, 2 metros e 3, 2 metros e 5. Mas é um prospecto que você gosta? 2'3", 86 quilos. Gosto dele, mas é o que a gente falou. Acho que ele faz de tudo muito bem. Ele, em alguns aspectos, parece o irmão. Ele não tem necessariamente um bom arremesso de 3. Acho que esse é o principal problema do seu jogo. Ele até tem um aproveitamento ali ok, mas não tem um grande volume. Chuta menos de 2 bolas de 3 por partida. Mas ele é aquele cara que o que você precisar ele pode fazer. Ele consegue jogar sem a bola, ele consegue infiltrar, ele vai ter algumas bolas de 3, ele consegue se desenvolver para ser o segundo ou terceiro armador da sua franquia. Mas é o que a gente voltou a falar. Você quer isso por uma escolha top 3? E se você busca ali na 7, na 8, na 6, um jogador que vá ser um plug and play e ser o segundo, talvez, melhor jogador do time. Em alguns aspectos me lembra um pouco o Franz Wagner. Acho que o Franz Wagner era mais polido que ele no college. O Franz Wagner também foi sophomore, né? Jogou 2 temporadas. Acho que nesse sentido pode ser uma colher de chá em relação ao Corey Williams, que é irmão do J-Dub, do Jalen Williams, do OKC. Mas é um bom jogador, mas cai de novo no ponto que a gente falou. A gente quer isso por uma escolha top 3. Eu e você que estamos ali com Pistons e Spurs nessa posição, só isso já nos atende? Para essa classe vai ter que ser por aí. Vai ter que ser por aí. No nosso mock eu acho que eu fui nele na 3, por exemplo. Deixa eu te perguntar para uns caras que estão projetados um pouco mais baixo na loteria. E assim, projeção, ainda mais num draft que é tão parelho, vai ter alguma escolha que vai ser fora meio que do consenso, mas é
é porque a tendência é os times terem rankings bem diferentes. Mas recentemente a NBA anunciou o fim do D-League Ignite, né, que era o time da D-League para esses prospectos que não queriam jogar no basquete universitário ou outras ligas, queriam já se preparar pensando no draft. E 2 jogadores que, se a gente faz esse exercício depois do último draft, e eu lembro que eu conversei, se não me engano, com o Ricardo aqui, 2 caras que a gente falou bastante foram Matas Buzelis e o Ron Holland, né? Que eram caras que um ano atrás eram discussão como top 5 do draft, né? E agora estão aqui no ranking, por exemplo, do Kevin O'Connor, 11º e 12º, né? E eu lembro que a gente conversou sobre isso lá no nosso grupo, né? Acho que essa experiência da D-League não tem ajudado. A gente tem casos de sucesso, né? Tem o Scoot Henderson, tem o próprio Jalen Green também, que foram. O Kuminga, se eu não me engano, também jogou no D-League Night. Tem mais gente. Tem mais gente. Tem o Dyson Daniels, que tá nos Pelicans também. Tem esses casos que são casos de sucesso, né? Mas você vê 2 caras como esses, de nome, caírem assim na avaliação de especialistas, e a NBA decidir encerrar o time. O que aconteceu aqui, Gui? Eu acho que a gente até debateu um pouco no Splash Brothers dessa segunda, e vale a reflexão aqui. De maneira geral, nenhum jogador subiu de patamar pelo Ignite. Todos eles, que a gente citou aqui, brigaram para manter o seu stonk, de alguma forma. Kuminga caiu, o Jalen Green era cotado para ser pick 1, pick 2, pick 3, ficou nesse range, o Daniels caiu, e hoje a gente está também passando pelo Holland e o Buzelis caindo, muito pela dificuldade que é o time. O time não tem espaçamento, o time não tem um jogo coletivo tão fluido, o time não consegue ali, principalmente pelo espaçamento, e os jogadores que foram para lá pioram nesse sentido. Se a gente lembrar do Buzelis como high school, como aquele torneio do McDonald's e tudo mais, ele sempre foi, sua principal parte do jogo era a questão das bolas no perímetro. Muita gente comparava a minha questão de chute, eu acho uma utopia citar o Duran nesse tipo de comparação, mas muita gente dizia isso pelo tamanho e pela facilidade de finalização dele ali no mid-range, no chute de longa distância. E o time da D-League tinha muita dificuldade, sempre teve em toda a sua formatação, a questão de espaçamento. Isso prejudicava demais o jogo desses jogadores, e acho que esse ano foi a gota d'água em termos desse sentido, dos jogadores piorarem em relação à sua capacidade. O Holland tem até conseguido jogar bem, mas é um jogador de muita infiltração, é um jogador mais dinâmico nesse sentido. Quando a gente olha a questão de chute dele, de longe não existiu, e obviamente isso derruba o valor de qualquer atleta se você não conseguir protegê-lo de alguma forma. Então acho que esses os problemas. Uhum. E eu tenho para mim que para a próxima temporada nenhum prospecto 5 estrelas se colocou à disposição de jogar no Ignite. Isso fez com que o projeto tivesse esse fim melancólico. Até porque agora você pode, com um prospecto 5 estrelas, você pode fazer muito mais dinheiro indo pro basquete universitário, né? Agora com o NIL, né? Que os jogadores podem receber patrocínio para jogar no basquete universitário. Você vê, por exemplo, aí vários jogadores do basquete universitário tirando muito dinheiro, principalmente a que mais recebe é a Caitlin Clark, né? Da Universidade de Iowa, e tem vários outros exemplos e tal. No futebol americano tem cara tirando muito dinheiro, então era um pouco da questão financeira, né? O cara fala assim, vou ganhar um dinheirinho lá no Ignite, e pra NBA acho que ela viu que não valia a pena. E o fato do cara não ficar um ano sem jogar, porque vamos ser sinceros, não é jogo competitivo, né? Tá todo mundo ali na D-League, o objetivo é aparecer pra ir pra NBA, né? E se desenvolver e tal. Não tem assim, vamos lutar aqui pra conquistar um título aqui da D-League, né? Não tem isso. E acho que passar um ano sem jogar um jogo que vale de verdade é um problema, né? E a gente tá nesse momento engraçado, né? Que eu acompanho um pouquinho o basquete universitário masculino. Não tem muitas estrelas no basquete. A maior estrela do basquete masculino hoje, acho que o nome mais conhecido, não diria maior estrela, mas o nome mais conhecido é o Zach Edey, que é o pivô de Purdue, que ele é conhecido porque tá há muito tempo em Purdue, né? E ele é um cara que vai ser uma escolha de final da primeira rodada, né? Um pivô gigante, jogou Copa do Mundo pela seleção do Canadá, né? Então vamos ver se
esses caras, tipo o Matas Buzelli, o Ron Holland e tal, voltam aí pro basquete universitário, porque financeiramente vai valer a pena. Pro pessoal que tá perguntando, Bronny James a gente ainda não tem uma definição, né? E o agente dele, né, que é o mesmo agente do pai dele, que é o Rich Paul, da Clutch, disse que eles vão avaliar o nível de interesse e tal, e ele só vai entrar no draft se de fato ele tiver alguma promessa, né? E ninguém vai quebrar uma promessa feita ao Rich Paul, porque ele é o cara da Clutch, né? E a Clutch tem os principais jogadores, tem LeBron, Anthony Davis, tem um monte de gente. E hoje, eu já mudei de ideia algumas vezes, mas eu acho que ele vai acabar entrando, Gui. Eu acho que ele vai acabar entrando com uma promessa do Lakers de selecionar ele, até porque o Lakers pra querer manter o LeBron e tal, mas assim, se ele não fosse Bronny James, se fosse Bronny Taniguchi Campos, filho do Guilherme Taniguchi Campos, voltar pra mais um ano no basquete universitário seria o ideal pra ele, porque ele ficou atrás de um cara que era um prospecto muito mais condecorado que ele, né? Um prospecto de 5 estrelas, o Isaiah Collier, que até tá aqui no 13º, não sei se ele saiu no mock draft de vocês, também não teve um grande ano com o USC. Ele poderia jogar melhor, poderia jogar mais tempo, uma off-season inteira, sem ter ele teve aquele problema cardíaco no training camp de USC, mas eu acho que ele vai acabar entrando na NBA. Achei que quando você tava falando aí do Lakers, dos nomes, achei que ou que muita gente brinca, né? Que na verdade quem manda lá é o próprio Rich Paul e não a Jenny Buzz ou qualquer outra pessoa, porque o Lakers acaba sendo um puxado. Ali quando a gente olha pelo jogo de basquete, teve essa questão de física e de saúde que é importante, que é uma tristeza em relação ao jogador, ao prospecto. Ele não aconteceu, né? Ele não jogou bem, ele não teve uma grande participação. Muito pelo contrário, acho que se não fosse, como você bem falou, o filho do LeBron, e aí coloca até uma outra situação, sei lá, se fosse o filho do Dwayne Wade, a gente não ia dar nenhuma moral em relação ao que ele fez. Shaquille O'Neal, acho que o Shaquille O'Neal teve menos mídia e mais participação do que o Bronny aqui. Infelizmente o Bronny não deu em nada. Acho que se não for uma promessa como essa, por ser o LeBron, por ter aquela situação de que ele quer jogar com o pai, ele quer jogar com o filho e tudo mais, eu não vejo um cenário onde que o Bronny seja selecionado. E aí, como também a mídia é engraçada, né? Eu lembro quando o Jonathan Givony colocou ele no top 10, lembra? No começo dessa temporada, e gerou um buzz gigantesco em relação ao Bronny, mas infelizmente, pelo que a gente viu aqui em USC, não deu nada. Eu não analisei ele de maneira direta, mas analisando o Collier, você quase não percebe a participação do Bronny ali como relevante nos jogos analisados de USC. Então, é o que você falou, acho que se não for uma situação bem específica, uma promessa por ser o LeBron, algo do tipo, acho que hoje a NBA valoriza bastante as escolhas de round 2 para desperdiçar, basicamente desperdiçar, né? Acho que o que pode acontecer é talvez ele ser selecionado depois de um contrato pós-draft. Assim, a gente já viu jogadores que não foram bem no único ano que eles estiveram no basquete universitário e irem bem, né? E o Bronny, não é nada, ele jogou seleção de base, ele foi McDonald's All-American, jogou lá o jogo do McDonald's e tal. Então não é ele, assim, acho que o pessoal tem muita dificuldade em ver o meio termo, né? Tipo, o Bronny não é o pai dele, então ele é um prospecto merda, né? Também não é assim. Ele teve um ano ruim. Muitos jogadores têm anos ruins no basquete universitário, né? Só que ele pode ter esse caminho mais curto pra NBA por causa do sobrenome dele, né? E você falou do o filho do Dwayne Wade, filho do Shaquille O'Neal, né? Teve o filho do Carmelo Anthony, eu acho que também tá pra jogar, ou já tá jogando basquete universitário. A diferença é que o Shaquille O'Neal já tinha se aposentado há muito tempo, e todo o Dwayne Wade já tinha se aposentado. Então tem esse... que eu acho que... Eu já falei muitas vezes isso aqui no podcast. Eu acho que se chegar um dia que realmente o Bronny tá no mesmo time do LeBron, vai começar a temporada, eu acho que vai ser um dos eventos esportivos mais aguardados, assim. Seria um negócio
absurdo ver LeBron e Bronny juntos. Mas enfim, pra ter todas as escolhas do 1 ao 14, imagino que o Gui e o Léo fizeram pela ordem da campanha dos times nesse momento. Escute o podcast Splash Brothers ou assista no YouTube. Só buscar lá podcast Splash Brothers, @podcast SplashBR no Twitter, no Instagram. Gui, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer conversar sobre basquete com você. Pare de me mandar reels de comida, porque eu tô de dieta. Por favor, pare. E até a próxima. E você pare de me mandar reels de coach. Pior, cara, que esse negócio de coach motivacional e tal, eu mando pra você e mando pra algumas outras pessoas, tipo, ironicamente, né? Tipo, porra, olha que merda. E agora meu feed no Instagram tá cheio, não irônica, tipo, perfil que posta, pô, olha que legal e tal, não aquele post irônico, tipo. Aí eu tô puto, estraguei o meu algoritmo pra mandar essas merda pra você e pra outras pessoas. Pô, fico puto. Mas vou tentar parar. Às vezes eu não mando com medo disso, mandar alguma zoeira. Pô, já gravei. Pô, o Gabriel tá compartilhando, deve tá curtindo os vídeos. Aí tá cheio o meu feed lá agora. Puta que pariu. Mas é um prazer falar de basquete, é um prazer falar de prospects também, é uma parte que eu gosto da temporada. Eu tava até comentando hoje que há 10 dias que eu não via. 9, porque ontem eu voltei a assistir, mas 9 dias que eu não assisti NBA, só prospect, justamente para se preparar pro mock. Nesse meio de temporada que a gente já tá cansando aqui de NBA, poder dar uma pausa e analisar uma outra coisa, quebra o ritmo legal, então foi bacana. Então siga lá. É meu prazer também estar falando contigo aqui, com sua audiência gigantesca, Gabs. Pô, bote gigantesca nisso, né? Vamos crescer cada vez mais. Foi um comentário irônico, né? Pelo amor de Deus. Eu confesso que eu tenho assistido mais March Madness nesses últimos 4 dias, né? Porque são jogos que valem muito. Mas enfim, muito obrigado, Gui. Muito obrigado a você, ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta nessa semana com mais um episódio de NBA. E nessa semana também com mais um episódio sobre NFL. Então, até a próxima. Tchau!